Vamos começar então com a oração de São Tomás, que a gente sempre faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte de luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, gente, então vamos lá, né? Se ficar o som, sumir, alguma coisa assim, vocês me avisam, por favor. Hoje é a nossa 24ª aula, né? Semana passada a gente falou sobre o último sacramento que a gente tratou, que foi o sacramento do matrimônio. E aí a gente encerrou a parte dos sacramentos, né? Hoje, o nosso tema é vocação, tá? Esse é um tema muito importante, enfim, porque ele diz respeito ao caminho que a gente vai escolher para poder servir a Deus nessa vida aqui, certo? Então, enfim, vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar especificamente sobre vocações, enfim, eu queria introduzir com o seguinte, alguns pontos que se eles não estiverem muito bem assentados pra gente, nada mais vai fazer sentido, porque a gente está fazendo um curso de catequese da doutrina católica, então a gente, tudo aqui é abordado a partir da cosmovisão católica, certo? Cristã, enfim. E a gente tem que entender o seguinte, primeiro, para a gente entender quais são essas bases sobre as quais eu disse que a gente precisa se assentar, para entender a questão da vocação, vou começar evidenciando um problema nosso, né, da nossa geração, que é um mal do nosso tempo. Que mal é esse? Bom, a gente tem, hoje em dia, impregnado na nossa cabeça, na nossa mentalidade, uma ideia que muitas vezes a gente não consegue precisar quais são as raízes dessa ideia, mas que ela está presente ali. Que é a ideia de que eu devo ser servido, sabe? Não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, mas a gente tem sempre essa ideia de que a gente tem que ser servido, de que o mundo deve alguma coisa pra gente, de que as pessoas devem algo pra gente, de que o governo, a sociedade, as pessoas devem algo pra gente. Tanto é que a gente tem muito o hábito de sempre identificar causas de problemas em entes abstratos, certo? Abstratos que eu digo é que não são pessoas concretas, enfim, instituições, essas coisas. Então a gente tem esse costume, a gente é muito... a gente ouve isso de todo lado, então a gente tem muito impregnado essa coisa de que algo é devido a nós, sabe? Se por muito tempo na história as pessoas sempre tiveram muito impregnado o senso do dever, do que eu devo dar para a sociedade, do que eu devo dar para o outro. Hoje a gente tem muito impregnado o senso do direito, sabe? Quais são os meus direitos, o que todos me devem, sabe? O que o mundo deve fazer por mim porque eu existo. Então a gente tem essa mentalidade impregnada em nós. Por conta disso, dessa mentalidade de que o mundo me deve algo, que a sociedade me deve algo, a gente acaba, inevitavelmente, caindo muitas vezes naquela ideia inconsciente de que Deus me deve algo, sabe? E não que eu devo algo a Deus, de que Deus me deve algo. Eu não pedi para existir, enfim, a gente tem isso impregnado em nós. E dessa forma, aquela mentira do demônio, que é aquela mentira, a primeira de todas, e é a que ele mantém por todos os tempos, de que nós não somos livres de fato, certo?
essa ideia de que Deus é um tirano, que nos deu uma liberdade que nós não podemos usar, porque a gente tem que servi-lo e fazer as coisas do jeito que ele quer, essa mentira do demônio nunca esteve tão impregnada na nossa mentalidade, ainda que de forma, muitas vezes, inconsciente, certo? Para isso aqui ficar um pouquinho mais claro, tentar fazer uma analogia, que é o seguinte. Aliás, eu lembro de uma historinha da minha família, que minhas tias contam, né, que a minha tataravó, não sei, por parte de mãe, tataravó, era muito bondosa, assim, e tinha muitos bens, né, tinha propriedade e tudo. E era na época da escravidão. E ela tinha muitos escravos. Só que ela fala que na propriedade dessa minha tataravó, os escravos eram como filhos dela. Então, eles moravam lá, cada um tinha a sua casa, eles eram tratados como filhos, eram tipo uma grande família, assim. E aí teve a abolição da escravidão e ninguém quis ir embora. Continuou tudo como era, nada mudou, tipo assim, quando teve a abolição da escravidão. Por quê? Porque a vida deles era muito melhor lá. Eles eram felizes, enfim, eles eram filhos. Isso. Por que eu sempre penso muito nessa história, porque, enfim, eu sei que depois a filha seguinte, que era muito boa também, e andava pela vila lá, arrecadando coisas para os pobres, eu sei que elas ficaram sem nada, assim. E é por isso que a família da minha mãe não tinha nada, veio da roça para a cidade, enfim. Mas por que eu lembro dessa história? Eu lembro dessa história porque assim, a gente imagina um senhor muito rico, de muitos bens, muito bondoso, que você é livre para ser servo dele ou não. E ele tem a forma de se viver no reino dele, assim. E dentro dessa forma de se viver, ele é muito liberal e faz todos muito felizes. Mas você não é obrigado a ficar ali. Você pode ir embora, só que longe dali você não vai encontrar nada melhor do que ali, você vai encontrar tristeza. E eu tô falando isso porque seria um pouco semelhante ao que Deus, que nos criou livres e nos oferece todo o bem, mas a gente tem que estar na casa dele, da nossa relação com Deus, sabe? Eu tô dizendo isso muito por quê? Porque a revolta do demônio, a rebeldia do demônio lá no princípio de tudo, foi justamente porque ele não queria se submeter às coisas como elas eram ali, como elas eram feitas por Deus, e alegava que Deus era um tirano, que não tinha verdadeira liberdade porque não podia fazer as coisas do jeito que ele queria, certo? Então, assim, eu tô falando isso só pra gente ver que todo pecado, ele é a mesma coisa que esse primeiro pecado, né? Já falei isso algumas vezes aqui, mas eu gosto sempre de retomar. Nós temos hoje uma imensa rebeldia em aceitar que existe uma verdade, certo? Existe uma verdade objetiva sobre as coisas. A verdade não é o que cada um quer que seja, sabe? Apesar de que todos são livres para aceitar viver conforme a verdade ou não. A gente tem uma imensa rebeldia em aceitar que existe uma verdade e se submeter. A gente vive na era do relativismo, de verdade é o que eu quiser. Tudo é válido, certo? Então, a guerra que a gente vive é a velha guerra de sempre, que é o fundamento de todo pecado, de toda batalha entre o bem e o mal, que a gente já falou muitas vezes aqui, que é aquela guerra entre o non serviam e o quis ut Deus, ou seja, entre o não servirei e o brado de São Miguel Arcanjo, aproveitando que a gente está na quaresma de São Miguel. Quem é como Deus? Certo? Para que pense que eu posso estar acima.
Então, eu tô falando tudo isso aqui, o que isso tem a ver com vocação? Tem a ver com vocação. Eu fiz alguns pontos aqui pra gente comentar, porque vocês sabem que eu sempre vou falar de um assunto, eu gosto de puxar os fios e preparar o terreno, pra gente entender em que solo aquilo ali tá se fincando, certo? Porque se eu não entendo que eu sou de Deus, não faz sentido eu pensar em vocação. Se eu não entendo que eu devo servir a Deus, não ele me servir conforme eu acho, eu penso, eu quero, não faz sentido eu pensar em vocação, certo? Porque eu não dei o primeiro passo, que é dizer que eu servirei, que é servirei. Esse é o primeiro passo, certo? Eu queria recomendar para vocês um filme muito, muito bom. Não sei se algum de vocês já viu, é um filme que eu acho que ele lançou ano passado, que é o Nefarious. Eu posso mandar o link para vocês, para poder ver. É um filme, assim, excepcional, qualquer pessoa vê e gosta, independente de religião. O filme, basicamente, ele trata da história de um assassino, um serial killer e tudo, nos Estados Unidos, que tinha sido condenado à morte, cadeira elétrica e tudo. Só que ele tinha feito muitas coisas ruins, muita maldade, matado muitas pessoas, enfim. E ele tinha sido condenado à morte. E só que a execução dele, o Lucas já assistiu, esse filme é muito bom. A execução dele, ela se retardava muito por várias questões de que ele precisava que o médico desse um laudo de que ele não tinha, que ele era são da cabeça, que ele não tinha um transtorno psiquiátrico que tirasse o uso da razão dele, porque senão ele não poderia ser executado, ele iria para a ala psiquiátrica, certo? Manda o link, eu vou mandar o link para vocês. Então, basicamente, o filme no dia da execução dele, o psiquiatra sentado lá na mesa, na prisão, conversando com ele. O filme é essa conversa dele com o psiquiatra. Só que aí, durante essa conversa, começa a vir toda a narrativa do filme, porque a história do filme é que esse cara tá possesso pelo demônio. E aí o demônio conversa com o psiquiatra através dele. E é muito bom o filme, assim. Muito, muito bom, sob todos os aspectos, sabe? Não só porque ele é bem feito, é uma narrativa muito interessante, o diálogo é muito interessante, de forma que, como eu disse, qualquer pessoa pode gostar, independente de ser religioso ou não, mas porque do ponto de vista religioso, do ponto de vista teológico, ele é perfeito, assim. Ele é totalmente fiel, ele expressa muito bem como que o demônio pensa, como que o mal raciocina. Inclusive, muitos padres, exorcistas, enfim, que comentaram sobre esse filme, apesar desse filme não ser baseado em fatos reais, diz que ele é a produção cinematográfica mais fiel já feita a uma possessão demoníaca. E não tem nada daquelas coisa maluca fenômenos extraordinários que costuma ter nos filmes que envolve esse tema de possessão. Existem muitos filmes baseados em fatos reais feitos, enfim, que dão um enfoque enorme só nessa questão, e esse filme dá um enfoque no raciocínio do mal. É muito bom. Tem a ver com isso aqui que eu tô falando, tá? Com essa ideia de que o mal é isso, não querer se submeter a Deus, certo? Então, tendo dito isso, eu passo para tentar abordar um pouquinho sobre qual que é o fim da vida cristã, ou seja, a finalidade, o fim enquanto finalidade. Qual que é a finalidade da vida cristã? Então, que Jesus, que é Deus que se fez homem, nos chama a viver. A vida cristã ela tem duas finalidades que a gente tem que pensar. Ela tem uma finalidade última, ou seja, um fim último, que é aquele fim real para o qual ele foi feito, e tem um fim próximo, mais imediato. Esse fim último da vida cristã é a glória de Deus. E a gente precisa entender isso, certo? Ah, mas o que é a glória de Deus? Porque Deus é um cara que tá lá e quer que todo mundo fique,
glorificando? Não. Isso, às vezes a gente pode até pensar isso porque a gente tem o hábito, até pelas nossas limitações humanas, de analisar tudo da nossa ótica humana, esquecendo que Deus não é um homem, certo? Ele se fez homem, ele é um homem na pessoa de Cristo, mas eu digo Deus eterno, ok? Então, o que é essa glória de Deus? Porque eu falei, então, só esquematizando aqui, pra gente sempre ter um esqueminha na cabeça que eu gosto de propor para vocês. Fins da vida cristã, finalidade da vida cristã. Tem dois fins. Um fim último, o principal, e um fim mais imediato. Esse fim último é a glória de Deus. O fim mais imediato é a nossa própria santificação, tá? Então vamos falar primeiro do fim último, que é a glória de Deus. Então, a glória de Deus é um assunto que a gente entender o que é isso, glória, a gente vai abordar, mas a gente não vai esgotar. Assim como a maior parte dos assuntos transcendentes, que são um mistério, certo? Então, primeira glória de Deus é aquela que brota da vida íntima da Trindade, ok? É a glória que ele proporciona a si mesmo no seio da Trindade, pelo simples fato de ser de maneira absoluta e eterna, ok? Com suas próprias perfeições infinitas. Deus é perfeito, infinito, enfim. Então, as pessoas divinas, né, Pai e Filho, eles se contemplam, e dessa contemplação surge uma chama impetuosa de amor que é o Espírito Santo, ok? Os termos, as analogias que a gente usa para a gente tentar entender isso que a nossa mente não é capaz de captar. Então, compreendendo isso, que a Trindade, com seus atributos eternos e infinitos e essa sua glória infinita, a gente entende que nenhuma criatura, nenhum ser criado por esse Deus infinito, pode acrescentar nada nessa glória íntima desse Deus, certo? Desse Deus uno e trino. Nós, enquanto criaturas, nenhuma criatura, nada que existe, pode aumentar essa glória íntima de Deus, que é infinita, certo? Agora, além dessa glória íntima de Deus, que brota da sua própria vida divina, existe uma outra tipo de glória, que é a glória dada a Deus pelas criaturas. É a glória externa de Deus, é a glória das perfeições divinas enquanto para as criaturas. Então é a glória dada a ele pelas criaturas, certo? Então a gente tem que entender o seguinte, tudo que existe foi criado por Deus, de alguma maneira, certo? E a gente tem que entender que todo aquele que obra, ou seja, todo o artífice, todo aquele que se dispõe a fazer uma obra, ele tem uma finalidade para essa obra. Ninguém obra sem uma finalidade para essa obra, ok? Então Deus não criou todas as coisas para largar elas de lado, sem ter uma finalidade para elas. A finalidade, quem dá a finalidade para aquilo que é feito, é quem faz, certo? É quem cria. Então, Deus criou todas as coisas. E ele criou todas as coisas para si. Certo? Ele criou todas as coisas para si. Ele não criou para outros fins. Ok? Estou novamente aqui com o livro do padre Antônio Roio Marim, Teologia da Perfeição Cristã. Eu vou ler aqui para vocês o seguinte. Sobre isso, sobre essa glória de Deus, ok? Essa glória sobre o fato dele ter criado todas as coisas para si, ó. Então, o fato de Deus ter criado, o fim de todas as coisas seja o próprio Deus, ó. Isto não supõe em Deus um egoísmo transcendental, como atreveu-se a dizer com blasfema e ignorância um filósofo ímpio, senão que é o ápice da generosidade e do desinteresse. Com efeito, não buscou com isso a sua própria utilidade. Ou seja, está dizendo que o fato de Deus ter criado todas as coisas para si não pressupõe um egoísmo divino. Muito, muito pelo contrário. Pressupõe o ápice da generosidade e do desinteresse. Por quê? Porque ele não buscou com isso a sua própria utilidade com a criação
Ele não buscou a própria utilidade, pois as criaturas absolutamente nada podiam acrescentar à sua felicidade e às suas perfeições infinitas, mas unicamente comunicar-lhes sua felicidade e as suas perfeições infinitas. Unicamente comunicar-lhes sua bondade. Certo? Então, Deus não criou as coisas para que elas lhe acrescentassem algo, porque elas não podem lhe acrescentar nada. Pelo contrário, ele criou para que ele comunicasse para elas a sua felicidade, para suas criaturas. Então, Deus organizou de tal maneira as coisas que as criaturas encontram sua própria felicidade glorificando a Deus. Então, o próprio Criador, que criou as coisas de uma determinada forma e que ele dispôs dentro da estrutura da criação, que ao dar glória a Deus, as criaturas encontrariam sua própria felicidade. As coisas foram feitas para serem assim, certo? Então, essa ideia de que dar glória a Deus, a gente faria isso por escravidão, por servidão, por não ter escolha, por tirania, não é uma verdade, certo? Porque esse cenário dessa obrigação, dessa tirania, ele de forma alguma tem tons de felicidade e de liberdade. Então não é assim. A forma como Deus criou as coisas inclui que, ao dar glória a Ele, ao realizar a sua vontade, se encontra a felicidade, ok? Por isso, São Tomás diz que somente Deus é infinitamente liberal e generoso, não por indigência, como que buscando algo de que precise, mas unicamente por bondade, por gratuidade, para comunicar às suas criaturas a sua própria felicidade transbordante, certo? Então, essa é a finalidade última e absoluta de toda a vida cristã. Na prática, a alma que aspira a santificar-se deve colocar os olhos como alvo e fim para o qual direciona todas as suas forças e desejos na glória de Deus. Okay? Então, esse é o fim último da vida cristã. Na prática, nada deve preocupar tanto uma alma que aspira à santidade que o constante esquecimento de si mesma e a plena retificação de sua intenção para a maior glória de Deus. Ou seja, retificar sempre a sua intenção para dar glória a Deus. Dizia Irmã Elizabeth da Trindade, que agora é Santa Elizabeth da Trindade. No céu de minha alma, a glória do Eterno, nada mais que a glória do Eterno. Eis aqui o lema supremo de toda a vida cristã. Não no cume mais elevado da montanha do amor, São João da Cruz gravou com caracteres de ouro. Neste monte somente habita a honra e a glória de Deus. Certo? Então, eu vi esses trechos aqui, fiz esses comentários, para quê? Para a gente falar sobre esse fim principal da vida cristã, que é dar glória a Deus. Então, nós existimos para isso. Certo? E nisso nós encontraremos a nossa felicidade. Se nós achamos que achamos ou sentimos que não, que nisso eu não encontro, eu encontro escravidão, eu encontro tirania, eu encontro tudo, não entendi. Não é essa a glória de Deus, não é isso. Certo? É outra coisa. Ok? Então, falamos do primeiro. Agora o segundo ponto da glória de Deus. Desculpa. Falei da glória de Deus, tá? Então, beleza. Falando dos dois pontos. Da glória que brota da sua vida íntima e da glória que é dada a ele pelas criaturas. Ok? Por que estamos falando disso? Para entender a finalidade da nossa vida, da vida cristã. Então, qual que é a conclusão que eu tiro disso? Da glória de Deus como o fim último da vida cristã. A conclusão que eu tiro disso é que eu existo para Deus. Você existe para Deus. Entendeu? É isso. Se eu não entender isso, eu não vou entender nada. Eu não vou entender o meu lugar no mundo. Eu vou viver com aquele vazio de quem sente que falta alguma coisa. E eu não vou ser feliz. Certo? É isso que vai acontecer se eu não entender esse primeiro ponto. Então, não adianta eu quebrar a cabeça pensando em vocação. Não adianta você quebrar a cabeça pensando em vocação se você não entender, primeiro, que você não se pertence, certo? E você pertence a Deus, ok? E que Deus ele não existe, apesar dele nos servir, de ser
insuperável em generosidade, em bondade, apesar disso, Deus não existe para me servir, é eu que existo para servi-lo, eu que sou a criatura, eu que recebi todos os bens desde o ser, ok? Então, o que mais eu preciso entender? Que eu não tenho controle sobre os acontecimentos, não tenho controle sobre os acontecimentos, que os meus planos que eu faço sobre a minha vida, como ela vai ser, enfim, eles não vão ser realizados conforme a minha vontade, certo? Então, e tem que entender também que a verdadeira felicidade e a verdadeira e única liberdade, ela consiste em quê? Na minha progressiva conformação da minha vontade com a divina, ok? Então, vamos entender. Conformidade é uma coisa que está conforme a outra, não é uma coisa que é forçada, que é forçada a fazer outra. Não, isso não é conformidade, certo? Isso é repressão. Quando eu estou dizendo conformidade da minha vontade com a de Deus, não é algo apenas exterior, não é forçar alguma coisa, não é nada disso. Conformidade pressupõe que a minha vontade, de fato, vá se tornando a mesma vontade de Deus. Ok? Esse caminho que busca trabalhar diariamente, minuciosamente, para colocar a minha vontade em conformidade com a de Deus, que a minha vontade se aproxime de fato da vontade de Deus. Ou seja, que tenhamos progressivamente o mesmo coração, porque a vontade é o coração, ok? Então, esse progresso é o que faz com que eu encontre a verdadeira felicidade e a verdadeira liberdade, ok? Então, uma vez que nós tenhamos entendido isso, vamos seguir, ok? A gente falou sobre a glória de Deus, agora a segunda finalidade da vida cristã, a santificação da alma, certo? Bom, esse segundo fim da vida cristã, que é a santificação da minha alma, que é o fim próximo, é o que eu vou fazer, de mais próximo, ele se subordina à glória de Deus, ok? Ele está subordinado a esse fim último. E como que a finalidade da vida cristã é a santificação da minha alma? A gente vê que lá no batismo, o que aconteceu no batismo? No batismo, a gente recebe a sementinha, o germen divino, certo? Aquela sementinha da vida sobrenatural. Aparece ali no meu batismo. E a gente viu que a vida sobrenatural deve se desenvolver. E qual que é o pleno desenvolvimento desse germen? É a santidade, certo? Então, no batismo tem uma sementinha do germen divino. Essa sementinha encontra o seu pleno desenvolvimento na busca da santidade. A santidade é a árvore crescida daquela sementinha da vida sobrenatural no batismo, ok? Então, logo a gente vê que não adianta eu ficar com a sementinha, eu preciso trabalhar aquela sementinha para que ela cresça. Então, a gente vê que todos são chamados à santidade. Todos são chamados à santidade, ainda que em graus diferentes, certo? Ainda que em graus distintos, ninguém foi criado para a perdição, ninguém foi criado sequer para não ser santo. Todos são chamados a isso. Então, aí a gente entende essa vocação, é o que a gente chama de vocação universal, que é a santidade, ok? Que é esse amor profundo a Deus. Então, pronto, entendemos que a vocação primeira do homem é a santidade. Então, se eu não estiver absolutamente convencido disso, de que eu sou chamado à santidade, eu sou chamado ao pleno desenvolvimento do germen da vida divina em mim, se eu não estiver plenamente convencido disso e disposto a renunciar a mim mesmo, certo? Renunciar às minhas vontades, às minhas preferências, mortificar o homem velho, aquelas minhas más tendências, para dominá-lo, para ser senhor das minhas inclinações. E lutar por toda a vida para me purificar dessas minhas más tendências e ir conformando a minha vontade com a de Deus.
Então, se eu não estiver plenamente convencido disso, disposto a isso, então, volto a dizer que não adianta eu quebrar a cabeça pensando em qual que vai ser o meu estado de vida na minha vocação, ok? Então, a vida rumo a Deus, a busca da santidade, ela é uma escadinha, ok? Só que, primeiro eu tenho que ir lá pro degrau zero, pro térreo dessa escada. Se eu estiver em outro lugar, não tem como eu escolher os degraus que eu vou subir. Primeiro eu tenho que estar no degrau zero. Qual que é o degrau zero? É a vocação universal para a santidade. Então, o degrau zero lá, o início é o quê? É romper com o pecado, é estar disposto a obedecer a Deus, custe o que custar. Ok? Esse é o degrau zero. Isso não quer dizer que eu não vou errar nunca mais. Claro que vou. Mas, mesmo que eu erre todos os dias, eu vou errar pelas minhas más inclinações, não por uma livre escolha deliberada. Não por uma livre opção pelo mal. Certo? Então, romper com o mal, custe o que custar. Esse é o primeiro ponto. Porque, às vezes, a gente vê muita gente aí, cheia de nóia, desesperado, quebrando a cabeça. Qual que é a minha vocação? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser pai, eu tenho que ser filho, eu tenho que casar, eu tenho que escolher qual, não sei o quê, o que Deus quer de mim, Deus não me fale tudo. Mas a pessoa, ela nem sequer ainda se dispôs com verdadeira disposição a deixar os seus pecados. Tem aquele bando de pecado de estimação e tudo. Então, por isso que não funciona, certo? Então, beleza, eu tenho que ter essa primeira disposição de buscar a santidade. E aí, eu vou ler aqui para vocês 4 definições de santidade que o Roy Marin traz pra gente também, certo? Primeiro, ó, a santidade consiste em viver de uma maneira cada vez mais plena o mistério inefável da inabitação trinitária em nossas almas. Ou seja, o mistério de que Deus, Trindade, habita na minha alma quando eu estou em estado de graça. Então, viver de forma cada vez mais plena isso. Me unir a esse Deus que habita em mim, andar na presença dele, fazer todos os meus atos como quem está sendo observado, intimamente unido a Deus que está no meu coração, ok? Segunda definição de santidade, ó, consiste na perfeita configuração com Cristo, em nossa plena cristificação. E aí a gente vê em tudo que a gente vê aí sobre a espiritualidade cristã, sobre a vida dos santos e tudo, na própria Sagrada Escritura, enfim, que o objetivo da nossa união com Deus, da nossa vida cristã, é a cristificação, ou seja, a deificação do homem, é que a gente se assemelhe mais a Cristo. A gente se assemelhe a Cristo, ele veio viver de uma determinada forma para que a gente tivesse um exemplo a ser seguido, certo? Terceira definição aí, ó, que a santidade consiste na perfeição da caridade, ou seja, na perfeita união com Deus pelo amor. Então, a caridade cristã é o amor da união com Deus. O amor a Deus e o amor aos outros por causa de Deus. Essa perfeita união com Deus através do amor. É a santidade. Santa Teresinha falava, a santidade consiste no amor. É isso. E a quarta definição é que a santidade consiste na perfeita conformidade da vontade humana com a de Deus. É o que eu já falei aqui. Conformar a minha vontade com a de Deus. Ter a mesma vontade, ou seja, ter um só coração. E a gente vê muitas histórias, né, nos santos, principalmente os místicos, dessa espiritualidade do Sagrado Coração. A gente vê com Santa Catarina de Sena narrando que Jesus trocou de coração com ela, misticamente, deu o coração dele para ela. Isso é a vontade, é a perfeita união da vontade. Certo? Então, aí eu queria recomendar para vocês o seguinte, um livro, Santo Afonso Maria de Ligório, pequenininho, tem um PDF também, eu acho que eu já até mandei para vocês, que é o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. A gente não viu aqui que essa entidade, ela consiste numa perfeita conformidade da nossa vontade com a de Deus? Então, o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, ele ensina pra gente justamente isso. Nos mais diversas circunstâncias da vida, a gente conformar a nossa vontade com a de Deus.
Ok? Então, entende desse grau zero aí, que é a busca da santidade, da vocação universal? Aí a gente faz o quê? Renova as promessas do batismo, igual a gente já fez lá na Crisma, que é o quê? Renuncia para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, renuncie ao pecado, renuncie, ou seja, renunciar ao mal. E ser fiel às promessas do batismo. Então, uma vez que a gente faz isso, renuncia ao pecado, se dispõe a entender que eu não sou meu, sou de Deus, eu quero servir, quero buscar a santidade, custe o que custar, aí a gente pode prosseguir para os estados de vida, certo? Então, o primeiro estado de vida aí é o estado de vida sacerdotal. Só que a gente já falou 2 aulas atrás, a gente ficou falando um tempão sobre o sacramento da ordem. Quando a gente falou sobre o sacramento da ordem, eu falei bastante sobre o sacerdócio, certo? Como a maior de todas as vocações, enfim. E aí, só o seguinte, para recordar vocês. A gente sabe que só os homens podem ser sacerdotes, enfim. Sabe que a gente viu que o sacramento da ordem deixa uma marca indelével, eterna na alma do sacerdote, certo? Nunca deixará de ser sacerdote. E ele tem o poder de, o quê? De celebrar o santo sacrifício da missa, fazer a transubstanciação, perdoar os pecados, enfim. Ele é um sucessor dos apóstolos, o sacerdote, ok? E beleza, aí só uma coisa pra gente entender, então, o que é o clero? Acho que eu já falei isso aqui. O que é o clero? A estrutura hierárquica da igreja. São os sacerdotes, ponto, ok? O papa, os cardeais, os bispos, os padres, os diáconos. O clero são os sacerdotes. Essa ordem hierárquica da estrutura da igreja que vem desde lá dos apóstolos constitui o clero, ok? Nesse sentido, a gente poderia opor a clérigo a palavra leigo. Nesse sentido bem estrito, o leigo é aquele que não é clérigo, que não é sacerdote. Ele pode até ser religioso, ser um frei, mas se ele não é sacerdote, ele é leigo. Ok? É porque a gente usa essa palavra, é importante esclarecer isso. A gente pode usar a palavra leigo em 2 sentidos, a gente tem que especificar em que sentido a gente está dizendo. A gente pode usar leigo como oposição a sacerdote, a clero, certo? Aí nesse sentido, todo mundo que não é padre é leigo. Inclusive os freis, as freiras são leigos. Beleza. Agora, a gente pode também usar a palavra leigo em outro sentido, que é no sentido dos seculares. Aí, nesse sentido, o leigo é aquele que não é nem padre nem religioso. Entendeu? Então, só para entender que às vezes as pessoas fazem muita confusão. Não só aqui, já abrindo um parênteses, as pessoas vêm discutindo um monte de coisa sem sentido, simplesmente porque elas estão falando a mesma coisa. Só que elas não entendem que a mesma palavra, às vezes, ela tem diferentes nuances. Ela é aplicada de diferentes formas em diferentes contextos. Então, isso acabaria com um monte de discussão inútil e briga. Simplesmente entendendo o seguinte: vamos falar sobre esse ponto aqui, então vamos definir em que sentido eu estou usando esse termo. Não adianta ficar brigando. Não, mas isso aqui significa isso. Não, mas aqui no dicionário Aurélio significa isso. Não. As palavras, elas são versáteis. Dependendo do contexto, da época, do lugar, ela é usada num determinado sentido. Então, vamos expressar em que sentido ele vai ser usado. Desculpa, eu fiz essa viagem aqui só porque é uma dúvida muito comum. Isso daqui. Então, entendemos que o clero são os sacerdotes, ok? E então esse é o estado de vida sacerdotal. É um estado de vida. Beleza? Agora, vamos falar do estado de vida religioso. O que é o estado religioso? Então, presta atenção aqui que depois eu vou voltar aqui no sacerdotal, que a gente vai entender algumas coisas que as pessoas fazem um monte de confusão. As pessoas pensam, vê uma pessoa de hábito e fala, então é padre. Então, ele não entende a diferença das diferentes estados de vida dentro da igreja. Então, estado religioso agora, vamos definir. O que é o estado religioso? É uma maneira estável de viver em comum, pela qual os fiéis, além dos preceitos comuns, o que são os preceitos comuns? Aqueles que todos os cristãos devem cumprir. Você, todos. Aquelas leis básicas, os preceitos da igreja, os 10 mandamentos, tudo. Todo mundo é obrigado, enquanto cristão, porque se não cumprir é pecado, certo? Esses são os preceitos comuns, aqui todos estão obrigados. Então, o
Estado religioso, a maneira estável de viver em comum, pela qual os fiéis, além dos preceitos comuns, daquilo que a todos estão obrigados, se impõem, ou seja, eles que se impõem. Não é uma obrigação de todos, assim como os preceitos comuns. Então, ele se impõe também a obrigação de praticar os conselhos evangélicos, pelos 3 votos de obediência, castidade e pobreza. Isso é uma definição lá do Código de Direito Canônico. Então, o que são os conselhos evangélicos? Isso aqui é muito importante para entender a vida religiosa. Jesus, Deus, ele nos dá uma lei. São os preceitos comuns. Mas a gente vai observar que tanto Cristo quanto os apóstolos, além daquelas leis que são obrigação, eles nos trazem alguns conselhos. Tipo assim, olha, isso aqui você não é obrigado, não. Você até se salva sem isso. Mas isso aqui é mais perfeito. Isso aqui tem mais recompensa. Isso aqui salva mais gente. Isso aqui traz mais fruto. Jesus fala assim toda hora. Isso aqui não é obrigado, não, mas é melhor. Certo? Essas coisas que não são obrigação para se salvar, mas que são as mais perfeitas, recebem o nome de conselhos evangélicos. São 3. Pobreza, castidade, obediência. A gente vai falar melhor deles. Então, conselhos evangélicos são pobreza, castidade, obediência, ok? Esses 3 conselhos evangélicos, eles constituem os votos que os religiosos fazem. Então, quem escolhe o estado de vida religioso faz voluntariamente esses 3 votos e se obriga, através de um voto público, feito diante da igreja, em que ele está, a partir dele, obrigado a cumprir aquilo ali, certo? Então, por que esses 3 votos são importantes, são mais perfeitos? Porque eles são recomendados por Cristo, pelos apóstolos, pelos santos, enfim. Porque esses 3 votos, eles configuram a nossa alma mais facilmente à alma de Cristo. São votos que nos assemelham mais a Cristo, certo? Esses 3 votos, primeiro, eles se opõem diametralmente aos principais obstáculos que a gente tem, que a gente encontra em nós, para que o nosso afeto, o nosso coração, a nossa vontade, ele se direcione de verdade a Deus. Que o amor a Deus não seja só palavras, que ele seja um afeto verdadeiro e sincero. Então, existem 3 obstáculos principais que existem. 3 obstáculos principais para que o nosso afeto se direcione a Deus de fato, com sinceridade. A esses 3 obstáculos, os 3 votos, os 3 conselhos evangélicos se opõem. Então, por exemplo, o primeiro obstáculo é a ganância pelos bens materiais. O apego dos bens materiais. Aí a pessoa pensa assim, não sou uma pessoa gananciosa não, porque eu não tenho aquela sede de acumular dinheiro, eu não vivo pro dinheiro. Gente, isso é um grau elevado de ganância. Isso não quer dizer, não é 0 ou 1, não é 8 ou 80, certo? Então, existem tons aí, certo? Existe aquela ganância doentia, e lá, oposto a isso, existe a pobreza evangélica, livre e voluntária. E existem os tons aí no meio. Então, você pode até não ser aquele super ganancioso, mas você é ganancioso em algum grau. Você tem algum grau de apego aos bens materiais, certo? Por mais que esse grau de apego não seja algo que te separa de Deus, mas eu tenho que entender que qualquer apego que eu tenha a coisas deste mundo impede uma elevação maior de união com Deus, porque eu não tenho esse desprendimento, ok? Então, a ganância pelos bens materiais se opõe ao voto de pobreza. Segunda coisa, a luxúria e os deleites sensíveis. Então, vamos entender, não é só a luxúria da devassidão, da prostituição, não, do sexo desregrado, não. E isso é um extremo, mas é o deleite dos sentidos. O deleite dos sentidos, em tudo. No conforto excessivo, na alimentação, em tudo. Todo esse deleite sensível dos sentidos, ele também cria uma nuvem para que eu tenha essa união mais profunda com Deus, ok? O que se opõe ao deleite dos sentidos? A castidade, certo?
Em terceiro ponto, a desordem da vontade, que a gente viu lá, que uma das coisas que a gente perdeu com o pecado foi o quê? O domínio das paixões. Lembra que a gente falou das faculdades da alma, a inteligência e a vontade? Certo? A gente viu que a nossa vontade, ela tá desordenada. Ela é tipo um Tasmania, solto lá, doidão dentro da gente, correndo de um lado pro outro, querendo cada hora uma coisa, e nosso corpo, a nossa vontade sempre solicitando, sempre quer ser satisfeita. Nas coisas pequenas ou nas coisas grandes. Ok? Então a gente tem uma desordem na vontade. A gente quer escolher sempre, a gente é cheio de vontade, e quando ela não é satisfeita, a gente fica incomodado em diferentes graus. E a gente nem conhece isso. Quando a gente vai cavando para dentro, a gente vai descobrindo essas coisas, essas misérias e tudo. E a gente precisa mortificar a nossa vontade, ou seja, não dar o que a nossa vontade, que é igual uma criança birrenta. A nossa desordem da vontade é o seguinte: parece que a gente tem uma criança birrenta interior. Já viu criança birrenta? Tudo que quer esperneia, se joga no chão, faz birra. A gente é assim. Em pequenas coisas, em grandes coisas. A gente sempre tem isso dentro da gente. Então essa criança birrenta interior é a desordem da nossa vontade. Qual que é o conselho evangélico que se opõe diametralmente a essa desordem da vontade? A obediência. Porque dentro da vida religiosa, a obediência estrita, você obedece em tudo, você não decide. Você obedece a hora que você faz isso e aquilo, que você come, enfim. É um remédio para a desordem da vontade, ok? Então, esse é o primeiro ponto, sobre a excelência dos 3 votos conselhos evangélicos. Segundo ponto, os 3 votos de pobreza, castidade e obediência, eles se opõem também, eles nos livram de preocupações mesmo lícitas. Então presta atenção, que existem nessa vida. Primeiro a gente falou de coisas que são danosas, né? Que ele se opõe. Agora a gente está falando de coisas que são lícitas, são até boas, mas que não deixam de ser preocupações deste mundo que passa. Então, os 3 votos, eles se opõem também a preocupações deste mundo que passa. Que preocupações são essas? A administração e o cuidado dos bens. Isso é uma coisa que toma a nossa energia, certo? Mesmo que seja simplesmente para cuidar da minha família. Isso se opõe à pobreza. O próprio cuidado da família, dos filhos e tudo, isso se opõe à castidade. Que eu não tenho essas coisas quando eu vivo o celibato. E os caprichos da vontade que a gente tem às vezes, mesmo que lícitos, se opõem à obediência, ok? E por último, mas não menos importante, os 3 votos, ele tornam perfeito o holocausto de si mesmo. E aí a gente vai precisar entender muito bem a ideia de sacrifício da qual eu já falei, ok? Então, o sacrifício, Deus, ele, simplesmente porque ele é Deus, porque nós somos feitos para ele merece que as coisas boas sejam entregues para ele, ainda que elas não tenham nenhuma outra finalidade, certo? Então Deus, quando eu sacrifico algo para Deus, eu tiro os olhos daquilo ali e ofereço aquilo integralmente para Deus. Independente de outras coisas boas que poderiam advir daquilo ali, eu estou fazendo um sacrifício. E essa ideia é muito presente em todas as religiões. Não sei se vocês lembram lá no Gênesis que Caim e Abel sacrificavam para Deus, e tinha o sacrifício do Antigo Testamento, enfim. E sempre era o sacrifício de quê? De coisa ruim? De resto? Não. O sacrifício das primícias. Aquelas primeiras coisas eram sacrificadas a Deus, entregues a Ele. E um sacrifício em que o que foi sacrificado é completamente consumido pelo fogo era chamado de holocausto. Então, por definição, o holocausto é um sacrifício em que aquele bem é totalmente consumido no sacrifício. Então, por que os 3 votos tornam perfeito o sacrifício de si? Porque à medida que eu me entrego a Deus, eu sacrifico a minha vontade nas mãos de Deus, isso tem diferentes graus. Através dos 3 votos, eu faço um holocausto mais perfeito de mim mesmo.
Porque eu sacrifico os bens através da pobreza, eu sacrifico o corpo através da castidade e eu sacrifico a alma através da obediência, certo? E a gente, pegar a Bíblia aqui, a gente encontra na Sagrada Escritura toda a indicação de Cristo a respeito desses conselhos evangélicos. Então, olha só, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, sobre o celibato, não sei se vocês já viram isso daí, em que Cristo fala lá, nem todos são capazes de aceitar essa doutrina, mas só aqueles que possuem o dom. Ele está falando a respeito do celibato, tá? Ele fala, com efeito, aos impossibilitados para o casamento, que assim nasceram do seio materno, aos que ficaram impossibilitados por intervenção alheia, e aos que não querem se casar por amor ao reino de Deus, quem estiver à altura que o põe em prática. Por que quem estiver à altura? Porque Cristo está dando indicações aqui de que esse é o estado de vida mais perfeito, porque ele mais se configura a Cristo, é como Cristo viveu. Cristo viveu em perfeita pobreza, castidade e obediência, voltado para as coisas do alto, certo? Isso daí é o princípio, as razões da vida religiosa. E sobre o celibato ainda, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 31, o que a gente tem? Ó? A figura deste mundo passa. Desejaria vos ver livres de preocupações. O homem solteiro cuida das coisas do Senhor, procura agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, procura agradar a mulher. E então fica dividido. Do mesmo modo, a mulher que não está casada, como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa de corpo e espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, procura ser agradável ao marido. Eu vos digo isso para o vosso próprio interesse. Não quero vos preparar uma armadilha, mas sim vos levar para o que é honesto e vos unir ao Senhor sem divisões. Aí ele fala aqui várias coisas sobre o casamento e fala... Contudo, ele fala que o casamento é algo bom. Aí ele fala, mas quem por uma firme convicção, sem constrangimento, por sua livre vontade, resolver conservar-se virgem, fará bem. Portanto, o que se casa com sua virgem faz bem. Melhor fará, contudo, quem não se casar. É Jesus fazendo apologia da vida religiosa aí. Aliás, isso aqui é os apóstolos, né? Lá na carta aos Coríntios, falando sobre a vida religiosa, sobre essa ideia do celibato que já era presente lá nas primeiras comunidades cristãs. Agora, sobre a pobreza, voltando lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, aqui no versículo 16. Essa é uma das passagens mais bonitas do Evangelho e às vezes mais mal interpretadas, que é a passagem do jovem rico. Não sei se todo mundo conhece bem essa passagem. É a passagem em que chegou um moço perto de Jesus e falou assim com ele: Mestre, o que eu devo fazer de bom para conquistar a vida eterna? Olha bem a pergunta dele: o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? Ou seja, o que eu devo fazer para me salvar minha alma? Essa foi a pergunta dele. Aí Jesus respondeu: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Um só é bom, e se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus respondeu o que ele perguntou: guarda os mandamentos. Quais? Ele perguntou. Então Jesus respondeu: não matar, não cometer adultério, não roubar, não proferir falta de testemunho, honra pai e mãe, assim amarás teu próximo como a ti mesmo. Beleza. Então Jesus citou para ele lá o que ele já sabia. Aí ele falou: tenho guardado tudo isso. Ou seja, ele falou: eu já faço isso, o que ainda me falta? Então Jesus concluiu: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí o moço foi embora triste porque possui muitos bens. Então vamos entender isso daí. Ele perguntou, traduzindo, ele perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer para me salvar minha alma? E Jesus falou: cumpre os mandamentos. Aí ele falou: mas eu já cumpro. Aí o que Jesus falou? Ou seja, tem mais que isso? Tem. Ele falou: beleza, você cumpre, você vai salvar. Mas se você quiser ser perfeito, ou seja, você quer buscar santidade, aí Jesus dá para ele o quê? Os conselhos evangélicos. Então, quais são os preceitos comuns? São os mandamentos. E quais são os conselhos evangélicos? É essa radicalidade do evangelho, é essa loucura do evangelho de seguir Jesus ao pé da letra, certo? Isso é a vida religiosa. A vida religiosa, basicamente, é assim, é aquele cara que é um investidor, melhor investidor. Por quê? Porque pensa de uma maneira muito direta.
Essa vida aqui, ela é um breve instante, ela é um instante, ela vai acabar. Olha o que são 80 anos, 50, 80, 90 anos perto da eternidade. Nada, certo? E tudo que passa com o tempo, passa, seja alegria, seja sofrimento, ok? Então, se o que vai durar para sempre é a minha eternidade, o cara que pega esse pequeno tempo aqui e investe ele da forma que ele vai ter o maior bem, que vai durar para sempre, ele é o melhor investidor. Ele é o mais esperto, né? Enfim, mas, entende? Olhando de uma forma, assim, só dessa forma. Enfim, ele tá dando um pequeno tempo que ele tem de vida para o que vai durar para sempre, que vai durar eternamente, ao invés de arriscar perder sequer a vida eterna, como nós fazemos a maior parte das vezes. Ok? Qual que é esse aqui? Mateus 19, 29. E aí um pouquinho mais pra frente, ainda no capítulo 19, o que ele fala? Jesus fala o seguinte: todo aquele que abandonar casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os dos últimos serão os primeiros. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que a vida religiosa, esse estado de vida, ele é objetivamente um estado de vida mais perfeito do que a vida leiga. Leiga no sentido de não ser religioso, tá? Por quê? Porque a vida religiosa, ela aponta para o alvo. O alvo é o quê? É Deus. Então, o religioso, ele se despoja do peso do caminho, do peso do mundo. Porque a finalidade da vida religiosa é o amor total a Deus, ok? Então, o religioso, ele é um homem que consagra a sua vida inteira para amar a Deus de todo o coração. E aí, fazer uma analogia aqui, pensa bem. Eu tenho um lugar para chegar. Um lugar maravilhoso, muito bonito e tudo. Um lugar incrível. E onde eu vou ter tudo de bom. Eu tenho uma estrada para chegar nesse lugar. Pensa o seguinte, se essa estrada for cheia de movimentada, cheia de barulho, cheia de coisa, cheia de loja, o que vai acontecer? Eu vou demorar mais para chegar. Por outro lado, se essa estrada tiver várias distrações, até boas, tiver flores, não sei o que, várias coisas bonitas no caminho e tudo, o que eu vou fazer? Eu vou me distrair no caminho. Agora, se essa estrada não tiver nada, sabe? Nada. Foi escura, reta, sem nada. O que eu vou fazer? Eu vou sair correndo dessa estrada para chegar mais rápido. Eu não vou me distrair com as coisas que tem ao meu redor. Mais ou menos que é isso a ideia do religioso, que se despoja de tudo, ok? E aí, além disso, né, do que o religioso, ele faz esses 3 votos, olha, todos e cada um dos religiosos, tanto superiores quanto súditos, deverão não somente cumprir íntegra e fielmente os votos, que são os 3 votos, mas também ordenar sua vida em conformidade com as regras e constituições da própria instituição religiosa que pertencem. Ou seja, os religiosos, eles têm uma vida comum. Eles vivem um com os outros sob um superior e eles têm uma regra de vida que eles devem obedecer, eles prometem obedecer. Então, eles têm um direcionamento. Depende do instituto ao qual eles pertencem, eles têm uma forma de viver, a que ele vai se dedicar, as orações, os trabalhos que vai fazer, de apostolado, de caridade e tudo. Então, ele tem uma regra de vida. Então, quais são os princípios da vida religiosa? Primeiro, o que é comum a todas as ordens? Que é essa profissão dos conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, desses votos, e uma vida comum, estável. E o segundo ponto é a regra que cada instituto religioso tem e que eu devo cumprir, ok? Então, a vida religiosa, ela é um verdadeiro estado de perfeição, porque através dela, o religioso se oferece verdadeiramente em holocausto. Aí, como a gente falou aí, no holocausto, o sacrifício é um sacrifício no qual a vítima ela é consumida pelo fogo. Então, ele é o sacrifício no seu último grau, ok? E o sacrifício é de coisas boas. É muito importante, como eu disse, a gente entender esse sentido de sacrifício. É uma matéria que a gente tem para meditação que a gente nunca vai esgotar o significado. E aí eu só vou falar uma coisa aqui que o meu diretor espiritual me falou uma vez, que eu nunca esqueci, porque me explicou muita coisa. Que às vezes a gente pensa, eu poderia fazer tantas coisas boas, poderia fazer isso e aquilo, mas aí tem gente que fala assim, a pessoa tá lá no convento, no mosteiro, não sei o quê, o que ela tá fazendo? Tá fazendo nada, isso aqui tá ajudando os pobres, tá fazendo não sei o que e tal. O que ele falou pra mim? Falou o seguinte, eu não vou pra vida religiosa pra exercer os meus dons.
Eu vou para a vida religiosa para me assemelhar a Cristo, certo? Essa é a ideia, eu vou trabalhar a minha alma, claro que através de todas essas coisas também, mas para eu me assemelhar mais a Cristo. Essa é a finalidade da vida religiosa, imitar Cristo, de fato. Ok? Então, a gente pode fazer a seguinte reflexão, basta a gente lembrar quem que era o Messias que os judeus esperavam. Todo mundo sabe por que deu ruim lá, né? Quando Jesus veio, muitos judeus reconheceram, se tornaram seguidores de Cristo, católicos, mas teve judeus que não reconheceram Cristo como o Messias que tinha sido profetizado durante séculos e séculos, apesar de ter acontecido tudo que indicava que era ele. Por quê? Porque os judeus queriam um Messias ao seu gosto, ao gosto mundano, secular. Ele queria um salvador de quê? Do povo de Israel, mas um salvador de quê? Não da alma que abre o céu. Dessa vida terrena aqui. Eles queriam um salvador político, que libertasse o povo politicamente, que desse poderio político, enfim. Esse era o Messias, que fosse grandioso, exercesse seus dons e tudo. Vocês acham que Jesus, que é Deus, o homem com os maiores atributos, que já existiu, óbvio, não teria tudo de mais poderoso que um homem poderia ter, em termos de inteligência, de poder, de tudo, de habilidades, de virtudes? Jesus é o homem mais perfeito que pisou na Terra. Então, só que os judeus queriam um Cristo que exercesse as suas habilidades neste mundo. Esse era o Cristo desejado pelos judeus. Que se opõe ao Cristo desejado por Deus Pai, que é aquele Cristo imolado em sacrifício, vencendo o pecado. Aí você pensa, nossa, lá Cristo na cruz, morto, podia ter feito tanta coisa. Ah lá, tantos dons, mas ele foi sacrificado. E através desse sacrifício ele venceu o pecado e a morte, abriu as portas do céu. Essa é a redenção desejada por Deus. Não é aquela do exercício das suas habilidades humanas. E é por isso que às vezes a gente não entende a vida religiosa, porque a gente pensa como os judeus. A gente quer o Cristo que os judeus queriam, certo? Então, enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre a vida religiosa. Espero que tenham entendido. Aí a gente já ouviu falar o quê? Franciscanos, dominicanos, os carmelitas e tudo, diferentes formas de vida. A gente teria muito o que falar, a gente não tem tempo para isso. Mas só para a gente entender esse estado de vida que é, objetivamente falando, mais perfeito. Ok? Então, agora a gente fala do estado secular. Não sei se vocês entendem essa palavra secular. Secular é aquilo que não é referente às coisas de Deus. Por exemplo, quando a gente fala assim, vou escutar música secular. Tem gente que fala, o que é música secular? É música que não é de Deus, não fala de Deus, qualquer coisa assim, enfim. Conversas seculares, que não tem a ver com as coisas da religião, ok? Então, quando eu falo estado secular, é aquele que se opõe à vida religiosa e ao sacerdócio. Somos nós, os cristãos da caridade comum, ok? Então, as pessoas que têm a vida secular, que somos todos nós, eles têm uma orientação, eles têm uma espiritualidade característica que eles precisam exercer, ok? E que no nosso tempo é mais importante do que nunca, porque muitas coisas estão nas mãos dos leigos. Então, quais são essas finalidades da vida secular? A santificação da vida familiar, ok? A família, que é a célula da sociedade. Só surgem bons religiosos porque existem boas famílias que vão dar esses filhos para a igreja, certo? Então, a santificação da vida familiar. Outra, a santificação das suas próprias atividades profissionais. A gente precisa ser sal da terra e luz do mundo, como está na Bíblia. Então, no ambiente onde a gente está, a gente precisa santificar as nossas atividades profissionais. Terceiro ponto, a consagração do mundo, ou seja, o reinado social de Cristo, fazer com que a mentalidade de Cristo esteja impregnada na sociedade. Para que eu consagre as minhas atividades, todas elas, ao serviço de Deus. E o apostolado no meu próprio ambiente. Ou seja, ser sinal de Cristo, fazer o bem, levar Deus para as pessoas no meu próprio ambiente. Ok? Eu teria uma coisinha aqui para ler, mas eu não vou ler não, porque já está passando a hora, sobre essa questão da consagração do mundo através do nosso trabalho. Mas tendo falado isso daí, sobre o estado de vida secular, que a gente deve santificar o trabalho, enfim.
Quem é um grande apóstolo do nosso tempo sobre a santificação do mundo através do trabalho é São José Maria Escrivá. Então, quem tiver mais interesse, procurar, fundador da Opus Dei. Agora, como que eu faço para saber a minha vocação? Qual que é o caminho, o estado de vida que Deus quer para mim? A primeira coisa que a gente tem que ir voltando é entender aquilo. A minha vocação universal é a santidade. Os caminhos para eu chegar nisso daí são os estados de vida. Estado de vida sacerdotal, religioso, secular, enfim, matrimônio, tudo. Beleza? Então, como é que eu faço para saber minha vocação? Que as pessoas às vezes acham que a vocação é tipo um gene que você nasceu com ele e você tem que descobrir. É um mistério que Deus colocou ali, você que descobre. Ele fica rindo lá para ver se você descobriu certo ou se você vai se dar mal. Não é isso que é a vocação, certo? Vocação é uma das coisas mais misteriosas da vida cristã. Mas a primeira coisa que eu tenho que saber é que ela é uma mescla de vários aspectos. Ela mescla as minhas habilidades, as minhas circunstâncias de vida, a minha própria vontade, o grau de generosidade que eu estou disposto a dar para Deus. Então, tudo isso vai entrar na questão da escolha do meu estado de vida. Agora, uma coisa é certo, nunca falha. Quanto mais generosos nós somos com Deus, mais claro Ele é para mostrar os caminhos para a gente. Quanto mais eu me disponho a renunciar tudo, a fazer aquilo que Deus espera de mim, mais Ele age com clareza e mostra para mim as coisas, ok? Então também as iluminações divinas, elas são muito impulsionadas e medidas pela minha generosidade verdadeira no meu coração, ok? Então o que eu devo fazer? O que cabe a mim fazer? Atos de renúncia da minha própria vontade, sempre, ok? Exercitar a minha confiança em Deus, que não está parado olhando, que guia de fato o mundo. E exercitar o meu abandono na divina providência, certo? Não tem nada que toque mais o coração de Jesus do que a demonstração de uma verdadeira confiança filial, de criança, o abandono nas mãos dele. Ok? Então, essa confiança, esse abandono na divina providência, essas coisas fazem violência ao céu. E elas quase que forçam Deus a me pegar pela mão e mostrar o caminho. Certo? Não aquela ansiedade que Deus tem que me mostrar de que eu não sei, aí fica angustiado. Não, é paciência, sabe? Deus está no controle de tudo. Outra coisa, sempre me dispor a dar tudo para Deus. Eu sempre devo me dispor a dar tudo para Deus. Ok? Mas, no fim das contas, eu, via de regra, vou ter que fazer uma escolha. Vou fazer uma opção e vou seguir aquilo ali. Ok? Buscar que a minha opção seja aquela que engloba a maior generosidade possível da minha parte, dentro das minhas circunstâncias. Ok? Não é assim, eu casei, mas nossa, como eu queria ser um monge cartucho, porque aí eu ia ser santo, eu ia dar tudo para Deus. Não, você está completamente errado. Se você já casou e você já tem o sacramento, você está definido, você não tinha que perder nenhum segundo pensando nisso, porque já está decretado, o seu estado de vida é o matrimônio. Então, assim, mesma coisa, eu sou padre, mas eu queria, enfim, é tipo isso. Esse tipo de elucubração não faz o menor sentido. Mas no fim das contas eu devo fazer uma escolha que seja a mais generosa possível e ser fiel a ela, ok? E aí, por último, para finalizar, reforçando o que eu disse, né? Que é artigo de fé, que a vida religiosa é uma vocação superior, objetivamente falando. Ela é mais perfeita, sim, do que o matrimônio, do que a vida secular. Quem disse isso foi Cristo, ok? Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas ficam assim, e será que a minha vocação é o matrimônio ou é o sacerdócio? Será que é o matrimônio ou a vida religiosa? Como se fossem duas coisas lado a lado. Tipo assim, não, porque se eu achava que eu queria ser padre, mas aí eu gostei da Mariazinha, então isso é um sinal de que, na verdade, minha vocação é o matrimônio. Ou então, não, nada deu certo aqui nos meus relacionamentos, é um sinal de que a minha vocação é a vida religiosa, como se a vida religiosa fosse o resto, né? A segunda opção, não deu certo no matrimônio, é religiosa. Isso é um pensamento totalmente equivocado. Esse é o último ponto que eu quero colocar. As vocações, no sentido de vida religiosa ou vida secular, ou matrimônio, elas não estão lado a lado, onde eu tenho que saber se é essa ou essa. Não. Elas têm uma posição hierárquica, é vertical, não é horizontal. Por que é vertical? Porque existe uma superioridade objetiva.
na vida religiosa em relação à vida secular. De forma que, óbvio, não é que todo mundo vai ser religioso, não. Cada pessoa está num estado de vida religiosa, tem um chamado e tudo. Mas, sim, a vida religiosa ela é objetivamente superior e ela requer um grau maior de abnegação, de generosidade, que eu preciso estar disposto a ter em relação a Deus. Ok? Então quer dizer que eu não posso ser santo se eu for casado? Claro que não, você pode ser muito santo. Lembra dos pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia? Mas eles queriam ser religiosos, né? Eles não conseguiram, deu errado. Quer dizer então que se eu for religioso você é santo? Não, tem um monte de religioso lá no inferno, entendeu? Que é o que eu tô falando, objetivamente falando, é mais perfeito, mas eu preciso fazer aquilo acontecer, empregar os meios para que eu seja um bom religioso de fato, ou para que eu seja um bom pai de família, uma boa mãe de família, para que eu busque a santidade no meu estado de vida, ok? Então, gente, era isso que eu queria trazer hoje, certo? A respeito de vocação. Tem muito mais coisas que a gente poderia falar, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas espero que de alguma forma tenha esclarecido alguns pontos sobre esse assunto que é tão difícil, né? Vamos para finalizar então, vamos rezar a oração de São Miguel Arcanjo. A gente está na quaresma de São Miguel, certo? Vocês todos conhecem, mas enfim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, com este poder divino, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.